Boa noite, bem-vindos a mais um Vela Show Podcast. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui assistindo a gente. Continuem divulgando, compartilhando, comentando. E hoje eu trouxe um convidado que eu conheci numa regata lindíssima, Marcelo Quintela. Bem-vindo, Marcelo. Como vai? Maravilhoso. Que bom. Muito obrigado pelo convite. Sempre com esse sorrisão, né? Eu digo que ele não tem essa ruga de velejar, não. Acho que essa ruga é de rir. De mesmo. rir. Então, a gente se conheceu... O que eu me lembro, a gente se conheceu na Heineken, não foi? Nas Bahamas? Sim. Em São Martin. Você estava com Cangrejo? Não, com qual barco você estava lá? Orion. Ah, você do foi Kiko. com o Orion do Kiko. Eu fui para cobrir esse barco, né? Eu estava lá, na época eu fazia o meu livro e o meu filme Mar Me Quer, e eu estava justamente lá para cobrir o Orion. Tanto que eu peguei uma carona num barco canadense, que era o que ia poder, do barco deles, poder fotografar e filmar o Orion. Eu achei que você estava... Eu não estava lembrando muito bem dessa história, agora caiu a ficha. Foi. A gente se conheceu lá. Eu acho que se a gente se viu antes, foi muito rápido. A gente se conheceu mesmo, foi lá, Foi né? nesse evento. Lindo, por sinal, o evento, Nossa. né? Maravilhoso. Por sinal, que vida ruim que você tem, né? E que você teve, né? Vamos falar da tua vida. Como é que você iniciou na vela? Eu nasci em Ipanema, comecei a ir pra praia desde pequeno. E aí, de tanto ver barco passando na frente e cutucar o meu pai, ele até finalmente achou um amigo que tinha um veleiro. E aí me levou para velejar e nesse exato momento a minha vida começou. Você tinha que idade? Uns 7. Nossa, cedinho. É. Mas aí você já começou a velejar em barco grande? Assim, não? Na realidade, o meu pai comprou um barco, o primeiro veleiro dele de 22 pés, um mês após esse dia. E eu ingressei na escola de vela do Yacht Clube do Rio, no mesmo momento, assim. E aí, ao mesmo tempo que eu comecei a velejar de Optimist, quer dizer, antes um pouco do Optimist, o meu pai já tinha o veleiro dele, então eu fazia as duas áreas, né? Que pai bom. Maravilhoso. Poxa, eu queria tanto velejar, pai. Eu compro um veleiro pra você. Não, mas foi um privilégio. A juventude que eu tive no Rio, com o pai que eu tive, os pais que eu tive... Foi maravilhoso. Isso é uma coisa linda na vela, né? Que essa interação que cria entre pai e filho, como você vê isso a beça acontecer, né? No barco tá velejando o pai com o filho, o avô com o neto. O próprio Torben, né? O avô dele que trouxe ele pra vela. No meu caso, nessa primeira fase da vela, a gente chegou a correr regatas com a família inteira. Meus 2 irmãos, uma irmã e um irmão, e minha mãe e mais alguns amigos participando de regata de oceano na Baía da Guanabara, fora da Barra e coisa e tal. Então isso foi um grande privilégio, né? Que maravilha. E quando você começou a ser skipper profissional? Muito tempo depois? Aí eu comecei a competir de Optimist. De Optimist eu fui para Snipe, mas muito rápido. A minha vida foi praticamente de Optimist direto para o oceano. E aí, de barcos de oceano, minha vida profissional começou lixando fundo, lubrificando catraca, essas coisas. E daí a me contratarem para levar algum barco para algum lugar foi super rápido, assim. Eu acho que a primeira vez que eu fui contratado, de fato, eu não tinha nem 18 anos. Eu acho que... E era possível fazer com menos de 18? Mas naquela época a gente não tinha nem rádio no barco direito, então era o que rolava. Né? E qual foi o primeiro pro qual você foi contratado? Eu não tenho certeza não, mas acho que foi Morrai ou Madrugada, algum barco dessa época, que a gente chamava essa época de IOR, que era uma regra de regata da época, que deve ter sido para ir para Santos, para levar o barco para Santos Rio. Ah, para voltar na Santos Rio? Para voltar na regata. E você voltou também? Não. Claro, lógico. É porque nem sempre, né? Você às vezes leva o barco e não participa da regata. Mas nessa época não existia assim um profissionalismo. A vela de oceano não tinha patrocínio nessa época. Então a tripulação era praticamente como se fosse uma família, assim, uma boa vontade de fazer a coisa acontecer. Então não existia dinheiro envolvido. O proprietário, o comandante do barco,
pagava todas as despesas da tripulação e a gente fazia qualquer coisa que fosse necessário, né? Isso é bom que você aprendia tudo, né? Que tinha que fazer no barco, né? Completamente. Além de desmontar e montar de novo o barco inteiro, porque era barco de regata, então a gente tinha que estar com tudo funcionando perfeitamente, né? E você fez isso uma profissão imediatamente quando você fez quando você foi contratado a primeira vez? Com certeza. O problema era a escola, né? Que eu tinha que acabar a escola. Ah, você ainda estava com menos de 18. Quando eu estava para completar os 18 e fechar as escolas e tudo, que eu acabei não fazendo faculdade, por causa da vela. Graças à vela. Graças à vela é meu pai, né? Mas por causa não, graças. Não, mas eu acho que meu pai foi determinante, porque ele insistiu que eu estudasse até o ponto que a minha vida já estava tão ocupada com a vela, que ele viu que não ia valer a pena insistir para que eu tirasse um diploma, né? E naquela época você já tinha uma vela assim tão forte, tão estabelecida que você podia ter a garantia de que você ia continuar ganhando seu dinheiro com isso? Isso ia ser uma profissão ininterrupta? Nessa época, acredito que a garantia que a gente tinha era o calendário de competições. E logo cedo, assim, acho que eu não tinha 18 anos ainda, já fui para os Estados Unidos fazer um campeonato, e aí já fiquei lá ganhando dinheiro, fazendo obra de barco, fazendo delivery e tudo. Então, trabalhando para brasileiros ou para americanos? Um pouco dos dois. A gente tinha competição competição em barco de americano, de inglês, sei lá o quê. Às vezes vinha um barco do Brasil. Na realidade, a primeira viagem que eu fiz para competir fora era para ter sido num barco brasileiro, e eu iria levar o barco velejando para lá. E aí o barco teve um problema qualquer, ou o barco desistiu de ir, aí o meu pai compareceu e falou, não, você vai, deu a passagem de avião, deu $1.000, alguma coisa assim, eu fui sem barco e arrumei uma vaga em algum barco lá na hora. Mais uma vez, seu pai está vivo ainda? Não. Acho que todo velejador que não tem um pai desse queria ter, né? Porque nossa, estímulo, incentivo total para você ficar, né? Não, ele era um cara super sério, super profissional, e ele enxergou que a minha vida ia ser isso mesmo, independente do que ele quisesse, então... E quando você foi trabalhar nos Estados Unidos, foi em que ano isso? Mais ou menos? 82. E você ficou quanto tempo lá? Fiquei quase um ano, mais ou menos. E você, como é que você morava como é que você conseguia ficar? Morei dentro de carro, dentro de barco, viajando, levando, trazendo, vai para o Caribe, volta... Foi mais barato. Eu imagino. E qual foi a travessia mais longa que você já fez na vela? Em milhas? Não sei se foi dos Estados Unidos para a Europa ou dos Estados Unidos para o Brasil. 3 mil, 4 mil milhas, não sei. E foi levando algum barco ou foi competindo que você fez isso? Não, só delivery. Só, né? Minhas travessias sempre foram delivery. E você continua fazendo esse trabalho? Não mais, né? Desde que você abriu a escola ou... Não, eu faço delivery curto costeiro aqui no Brasil. E desde que eu abri a escola, meus filhos eram pequenos, eu abri a escola porque eu morava com uma mochila nas costas indo para lá e para cá. Eu era baseado em Angra, né? E aí chegou uma hora que meus filhos já na pré-adolescência, eu enxerguei que aquele era um momento que estava na hora de eu grudar neles. E aí decidi me mudar para o Rio de Janeiro para ficar perto deles. E aí eu descobri que dava para abrir uma escola de vela numa poça d'água chamada Lagoa de Marapendi. Eu ia até te perguntar como é que você teve a ideia de abrir essa escola lá. Não fui eu. Foi um irmão meu que conhece bem a região, que já morava na Barra antes de mim. É o Rui Camargo, que é meu irmão de coração, a gente cresceu junto. E aí quando eu tomei a decisão de vir para o Rio e o meu barquinho microtoner estava abandonado em Angra, eu resolvi trazer para o Rio, ele veio com essa ideia de, por que você não dá aula de vela na Lagoa de Marapendi? Aí eu achei aquilo muito esquisito, que eu nunca tinha velejado em lagoa assim, quer dizer, Lagoa Rodrigo de Freitas, ou windsurf, de repente, no Marapendi, mas nunca tinha considerado fazer alguma coisa de vela numa lagoa do tamanho da Lagoa de Marapendi.
E foi muito curioso porque eu levei algum tempo para descobrir que as qualidades das condições da Lagoa de Marapendi são campeãs, são maravilhosas. Para a escola ou para a velejada em geral? Não, para a escola. E o que faz da Lagoa? Do nosso trecho, aonde a gente veleja lá, onde está a minha escola, para começar, que não tem pedra. Barcos não gostam de pedras. Eu imagino, Binão. Não deve ser um amor, nem a primeira nem a última vista. Principalmente não a última vista, né? E todo o entorno da lagoa é de mangue. Então, se o aluno perder o controle do barco, não vai acontecer nada de sério nem no barco e muito menos com as pessoas a bordo. Então, isso dá uma confiança para mim, né? Primeiro, eu quero que eles estejam seguros. E o iniciante que nunca velejou na vida, eu abandono ele dentro do barco, pego um botinho e vou atrás, com um radinho. Jura? De cara, assim? De cara. Se der, né? Se no primeiro dia de aula do aluno as condições estiverem tranquilas, eu nem entro a bordo, ele já vai ter que se virar sozinho e eu vou no radinho dando as instruções necessárias. Se ele fizer tudo direitinho, eu não falo nada. Não faz comentário nenhum, porque tá tudo certo. Tá bom. Mas se faz errado, você critica, você fala. Não, aí eu chamo atenção, observo. Às vezes até paro a aula no meio do caminho para conversar um pouquinho, mas é um ambiente... A Lagoa de Marapendi é um ambiente muito próximo do que eu encomendaria ao criador lá para fazer aula de vela, sabe? Maravilha. E quando é que você abriu a escola? Em que ano? 2008. 2008. Parou? Na pandemia, como é que foi? Teve impacto sobre a escola? Teve um impacto, eu não sei exatamente a duração que eu fiquei parado, mas não foi muita, não. Porque logo, no meu entender, vi que ao ar livre, eu botava o aluno no barco dele e eu ia num outro barco, então aquilo não envolvia nenhum risco direto. Uhum. E aí, logo que eu comecei a operar de novo, parece que muita gente se tocou com isso e aí o mundo viveu esse período revolucionário dos hábitos, né? Uhum. E a vela ganhou muito, né? No meu caso, foi fantástico. Eu cheguei a ter um mês na pandemia de trabalhar os 30 dias de manhã e de tarde. Que ótimo. E quem vem mais para a tua escola? Como é o nome, para o pessoal saber? Como é o nome da tua escola? Marapendi Vela. Marapendi Vela. Eu tive o prazer de velejar. Você foi lá comigo? Eu fui para te entrevistar pro Mar Me Quer. Sim. Mas aí aproveitamos e velejamos. É uma delícia, o lugar é lindo, né? Maravilhoso. É um paraíso urbano, né? É difícil acreditar que você tenha uma cidade ali, né? Do lado. Uma metrópole, né? É impressionante. Se você não, tem horas que você vê os prédios bem próximos, mas Não, e tem trechos da lagoa que você entra por dentro de uns igarapés, assim, que você chega em lugares que você não vê civilização, mas você está dentro da cidade. Porque o mangue cobre os prédios, né? Então você está dentro do Rio de Janeiro, mas não vê a cidade. Não sei se foi naquela velejada com você ou em alguma outra ocasião que eu tive na lagoa. Acho que foi com você mesmo, que eu fiquei curiosa, que a gente passou por uma ilhinha, uma ilhotinha dentro da lagoa e que eu vi que tinha uma casa ali, alguém morava ali. Ah, não, então não foi comigo, porque isso aí fica num outro trecho. Lado. Eu fiquei curiosa com aquilo. E aí, quando eu precisei filmar uma locação, assim, eu falei, putz, se eu vou bater naquele lugar lá, ver o que é aquilo. E a gente acabou filmando lá, quer dizer, tem uma família que mora numa ilhota... Isso é mais pro lado do Recreio. Uma loucura, assim, eles moram no meio do nada. E é lindo. É lindo e se pegar um barquinho, você tá na Barra, né, em Miami, né? Que é Barra, né? É muito lindo, é muito bom. Então, a tua motivação para abrir a escola foi para ficar perto dos filhos? Foi para ter uma atividade que te permitisse ficar no Rio? Foi para ficar perto dos filhos sem ter que viajar o tempo inteiro, que sempre foi a minha vida, né? O que me fez muito bem, porque você passar a vida inteira com uma mochila nas costas sem dormir 3 dias no mesmo lugar. Você já viu esse filme, imagino? Eu vejo esse filme. E o Murilão está vendo o teu filme hoje, né? O Murilo Novaes está bem, né? Você cada dia olha para ele tá velejando num lugar da Europa mais lindo que o outro. Não, mas no meu caso a motivação foram os filhos, a família. Acostumado com água salgada, é isso que dá. Água doce não funciona. O maior encontro de velejadores e amantes do esporte náutico chega à Ilhabela. Reconhecida nacionalmente como a capital da vela,
Ilhabela sediará a 3ª edição da Vela Show, dos dias 9 a 11 de junho de 2023. Empresas, escolas e associações de todo o Brasil vão apresentar o que há de melhor em tecnologia, com a exposição de produtos, serviços e workshops. Além de palestras com renomados velejadores, a Regata Vela Show, com classes diversas, aproximará a comunidade ao ambiente de esporte, de forma saudável e familiar. Vela Show. Os bons ventos te trazem aqui. Pronto, voltamos. O Marcelo passou um perrengue aqui no seco, com água doce. Então eu aproveito para te perguntar, qual foi o pior perrengue que você passou na água salgada? Velejando, ou mesmo que fosse numa lagoa, mas enfim, que você tenha passado... Essa é uma pergunta legal. Aliás, para quem está entrando no mundo da vela agora, essa pergunta é bem legal. Porque quando você está longe da costa, o perrengue é mais tranquilo que você não tem onde bater, né? No meu caso, eu não tenho a menor dúvida que foi na Baía de Paranaguá. É? O que aconteceu lá? A gente dormiu na cidade de Paranaguá e fomos para a Ilha do Mel. Sim. Num CAL 9.2, é um 29 pés. A gente saiu tipo umas 10, 11 horas de Paranaguá. Eu não me lembro a distância que é, mas é tipo umas 2 horas de viagem. Eu queria pegar onda na Ilha do Mel. Então a gente foi para a parte norte, Praia do Farol. E aí, no meio do caminho, entrou uma daquelas tempestades de verão, aquelas trovoadas mais cedo, que geralmente elas ocorrem mais para o fim do dia, né? É. Essa chegou mais cedo e eu estava indo para a parte norte da ilha, onde o canal de acesso para a Baía de Paranaguá já não era mais balizado. Esse canal é um canal bastante complexo, que ele é em Z. O canal atual do porto de Paranaguá é na parte sul da ilha, porque ele é dragado e ele é mais reto. Uhum. E foi interessante porque em poucos minutos a gente passou de 3 nós para 50, talvez 60 nós de vento. Uau! A correnteza descendo, ou seja, eu estava sendo levado para o mar. E quando eu cheguei na entrada do canal, eu notei que não tinha balizamento nenhum no canal, porque o canal já não estava mais ativo, né? Aí a primeira coisa que me aconteceu foi jogar o barco na praia da ilha, para encalhar o barco na areia e deixar a tempestade passar, né? Aí eu fui olhar na carta e tinha pedra. Aí eu tive que continuar no canal e aí apagou o visual todo, ficou aquele... Você via mal a proa do barco. Foi uns momentos assim... Foi o único momento da minha vida que eu acho que eu podia ter me dado realmente muito mal. E como é que você escapou dessa? Nesse canal, em Z, ele tinha banco de areia, pedra, casco de navio sobrado e tudo. E a única boia que tinha era de um navio sobrado. Foi nela que eu me agarrei. Que loucura. Eu consegui fazer uma meia volta assim, fiquei tentando chegar nela, entrava o vento, passava para fora, tudo no motor. E aí quando a gente conseguiu finalmente amarrar o barco na boia, começaram os raios. Aí foi super divertido. A gente bebeu uma garrafa de uísque. Aí ficou tudo mais fácil. E vocês saíram... Deu tudo certo, graças a Deus. Quantas pessoas tinham a bordo? Eu, a minha primeira mulher e o dono do barco. Que coisa. Um amigão meu de São Paulo. Esse é aquele momento que a gente não esquece. É. Engraçado que foi aqui no sul do Brasil, né? Não foi nenhuma dessas suas... nesses seus deliveries, né? Mas ali, inclusive, tem um fator histórico pra gente, é um fator mais histórico de todos, que foi ali que o Joshua Slocum perdeu o seu próprio navio. Ah, então quer dizer que já é um cemitériozinho de barco ali. Ele perdeu a Kidneck, que foi o navio, o único navio que ele foi como o proprietário, né? E aí a vida dele sofreu o reviravolta total que acabou gerando a maior história dele, que é o primeiro livro da primeira viagem de volta ao mundo, né? E você tem algum...
tenha percebido, quer dizer, presenciado e pensado, ups, como é que eu saio dessa? Algum perrengue de aluno seu ali no Marapendi? No Marapendi já teve alguns momentos mais complicados assim, mas nunca me preocupou realmente porque são águas interiores, águas fechadas, de pouquíssima profundidade. E dificilmente os alunos precisam sair de dentro do barco para sair da roubada. Uhum. Principalmente porque os nossos veleiros eles têm quilha. Quais são os veleiros que você usa para a escola? Eu uso 2 microtones 19. Na realidade são chamados de Bruma 19. São barcos que têm a quilha móvel de ferro fundido. Então, quando o aluno perde o controle e encalha, ele, de algum jeito ele vai ter que levantar a quilha, levantar o leme, sair da roubada. Uhum. E eu só ajudo quando eu vejo que a situação está realmente bem complicada, o que é raríssimo acontecer. Maravilha. Geralmente eu consigo deixar ele se virar por conta própria, o que é fundamental, né? E uma coisa que todo velejador lá de Porto Alegre justamente comentava comigo é como é diferente, como a sensação que eles têm quando estão velejando no mar é outra. Dá um medinho, uma coisa assim, porque eles estão acostumados com a Lagoa dos Patos. E você sente que os seus alunos comentam, alguém vai para o mar e comenta a diferença? Ou sim, bastante. Mais medo, é isso? Eu gosto muito do medo. Eu acho que o medo... seus alunos talvez não. Não, mas eu acho que a primeira coisa que acontece quando algum aluno iniciante mesmo que comenta estou com medo, eu falo ótimo. É muito melhor quando tem medo. Porque quando não tem medo, a situação pode ficar mais complicada mais rápido. Porque não tem limite, não se impõe um limite, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu dei a primeira aula de um módulo para um casal cuja esposa na velejada... A gente costuma começar com uma aula experimental. Da aula experimental, a gente entra nos módulos dos cursos. Na aula experimental tinha um ventinho legal, o barco adernou legal e a esposa ficou com medo. Eu falei, ótimo. Assim é a melhor maneira de dar certo. Ela, é. Por quê? Porque senão você não desenvolve a cautela. E a cautela é a coisa mais importante que existe no oceano, porque você está lidando com uma força muito superior a você. Então, não se meta com a natureza, né? Na realidade, a natureza domina a gente o tempo inteiro. Não atrás com arrogância, né? Não. No mar, se você não respeitar, não vai dar certo. Né? Aí, ontem, a gente fez a primeira aula desse casal e eu dei muita sorte, porque eu preferi fazer de manhã, onde o vento é mais fraco. E aí eu dei a sorte de ter um vento bem fraquinho. E aí eles saíram sozinhos comigo no rádio, no botinho, e aí o resultado foi espetacular, porque o vento parava, depois voltava, e essa menina, né? Ela começou a se sentir à vontade. A primeira aula dos iniciantes, para mim, eu chamo de uma aula de ambientação. Eu não vou te falar nada para você fazer isso e aquilo, não sei o quê. Eu só quero que você se sinta à vontade a bordo, né? E aí o resultado foi fantástico, porque o vento estava fraco, então ela não teve nenhum medo e ficou completamente à vontade. Aí foi perfeito, o resultado sempre esperado, né? Maravilha. E você sente que seus alunos eles fazem curso lá, principalmente quem mora na Barra, Recreio, pela proximidade, mas que tem intenção de comprar um barco para ir para o mar? Ou qual é a intenção de quem faz o curso com você normalmente? Geralmente predominam os aspirantes a proprietários de barco. Para mar? Para mar. E eu desestimulo logo de cara, porque comprar um barco à vela eu acho que é lá para letra M. P. O que você acha que a pessoa tem que esperar um pouco mais? Porque são 52 fins de semana num ano. Você conseguir velejar no seu barco 20 deles já é um feito, né? Considerando assim uma pessoa de vida normal, que tenha família, trabalho e tudo. Então, eu acho que não é só o desperdício de dinheiro, mas o desperdício de energia de ficar aquele barco abandonado. E a pessoa no primeiro ano usa mais, no segundo ano usa menos, no terceiro já praticamente não usa.
E principalmente porque está ficando cada dia mais acessível os barcos de aluguel. Até mesmo no Brasil, né? E além dos barcos de aluguel, você também pode comprar... Ou venda propriedade casada, compartilhada. Isso você indicaria mais? Eu indicaria sim, mas no Brasil eu não sou muito conhecedor desse assunto, porque não eram muitas empresas desse ramo, mas as poucas empresas que eu vi, estudei as condições, eu achei um pouco caro para o que é. E qual eu país não vou você... citar nomes assim, porque eu não... Mas qual país você vê onde isso é mais desenvolvido, onde funciona melhor? América do Norte, onde as companhias de charter estão praticamente não, estão todas no Caribe. Aí eu já conheci várias pessoas que investem o capital e estão felizes, porque lá tem uma equação financeira mais interessante. Principalmente porque as operações são feitas em lugares sem imposto. Então esse imposto faz uma diferença enorme no investimento, né? Ele pode descontar do imposto de renda dele no país dele, que seja Canadá, Estados Unidos, bota o dinheiro numa ilha do Caribe e ele tem o retorno desse dinheiro garantido em tantos anos, alguma coisa assim. Então ele compra barcos para o Caribe para fazer charter lá. É mais legal que isso, porque o investidor, não vamos dizer... Ele geralmente pode comprar um barco inteiro ou partilhar esse barco em dois. Nos Estados Unidos, o Caribe é mais comum ser no máximo 3 proprietários, até onde eu conheço. Então ele tem um barco dele que ele pode usar X semanas ou dias por ano. Mas ele tem também, a mesma companhia tem outras bases no mundo que ele pode, em vez de usar o barco dele no Caribe, ele pode ir para o Tahiti, para a Croácia, para a Grécia. Interessante. Então isso é fantástico. Eu acho uma solução maravilhosa. E aqui você não vê isso acontecer? Aqui a gente não tem uma companhia global de aluguel de barco. Mas no Brasil já está melhorando muito. Já tem algumas companhias que já estão com equações muito interessantes. E você acha que justamente pela procura das pessoas depois de ficar trancado na pandemia, né? Eu estava outro dia aqui com a Andréia, que falou que a procura para a escola de vela no iate agora tá... Você se inscreve agora para começar... Recorde. Você está na fila de espera até daqui a 6 meses. Criança, recorde. Nesse momento, a gente tem a maior quantidade de crianças na EDN. Nunca houve. Não sei dizer o número. E o que você acha que está trazendo, na tua opinião, mais gente agora? Foi a pandemia que as pessoas ficaram trancadas agora? Não foi só a pandemia. A pandemia foi determinante, mas eu acho que antes mesmo da pandemia eu já tinha sentido um aumento na procura, não só no Yacht Club do Rio de Janeiro, como na Lagoa de Marapendi, Caiçaras, Piraquê. A gente tem visto nos anos pré-pandemia, eu arrisco dizer uns 2 anos antes da pandemia, eu já vi um aumento grande de procura. Eu tenho visto muito barco, eu passo muito pela Lagoa, porque eu não tenho carro, tenho bicicleta e é o meu... Seu caminho. A ciclovia da Lagoa é a minha estrada, digamos. Eu passo direto, eu estou impressionado como eu tenho visto cada vez mais barcos na Lagoa Rodrigo de Freitas, realmente. Eu tenho a mesma felicidade. Lá, né? Na tua Lagoa. Quando eu passo Quando você passa e vê. Para mim é sempre uma alegria. Ou na Ponte Rio-Niterói, você passa num fim de semana. Quer dizer, na Ponte Rio-Niterói hoje é interessantíssimo, porque como já tem o Yacht Clube do Rio, já tem como é que chama? Um contingente de atletas de alto rendimento tão grande que eu tenho ido com frequência a Niterói, ou a Búzios, Cabo Frio, e é interessante porque praticamente não tem nenhum dia que você passe à tarde na ponte que não tem alguém treinando. E outra coisa que eu tenho, você falou quando você era criança, que você estava na praia, você viu os barcos e pedia seu pai. Durante um bom tempo a gente ia para a praia, você quase não via velejada ali. Agora eu tenho Ipanema também, Arpoador, você vê toda hora passar barco, toda hora você vê passar um veleiro. Então parece que a vela está realmente retomando. Quando eu era do Optimist, eu me lembro que teve um ano qualquer, que não sei se foi 75, sei lá qual ano foi, que o Yacht Clube do Rio de Janeiro chegou a organizar quase 500 competições de vela. Uau! De várias competições de classes específicas.
O que é um feito surreal, né? E agora, nos últimos 2 ou 3 anos, até um pouquinho antes da pandemia, eu notei que a EDN é a nossa escola de vela do Yacht Club, a Escola de Esportes Náuticos, né? Eu notei que aumentou bastante e agora, semana passada, alguém me comentou que hoje a gente tem a maior flotilha de optimistas do mundo. Não sabia. Nesse momento. Uau! Nesse momento. O que é incrível. Você lá na tua escola tem crianças também? Mais crianças? Só quando tá com os pais ou os pais promovem aulas eventuais, não com frequência. Porque eu trabalho sozinho e eu não sou formado em educação física, essas coisas todas, então eu prefiro não ter... O risco, né? Uma responsabilidade que eu não tenho infraestrutura para... Eu tenho a ambição de ter, mas eu não consegui ainda reunir o staff para ter. E lá, alguém que mora ali no entorno do teu clube, por exemplo, principalmente aqueles condomínios do outro lado da lagoa, podem ter um barco ali onde você tem? Podem ter... No nosso local ainda não. No nosso local a gente tentou fazer guarda. Nosso local é chamado de Eco Lounge, que é o lounge da Ecobalsas, que é a empresa que faz o transporte aquaviário da bacia toda, né? Ali a gente tentou fazer, mas não encaixou nas operações da empresa e a gente desistiu por um tempo. Pode ser que a gente volte a guardar barcos, mas agora no momento a gente está numa área muito complicada porque a gente está na reserva. Então a gente não pode ter qualquer operação comercial ali. Tudo é meio complicado. Até qualquer construção de pia, alguma coisa ali deve ser complicado também. Bastante. Né? Então hoje a gente tem um principal, é o Clube dos Oficiais dos Bombeiros, que recentemente passou por uma reforma que ficou fantástico, que eles deram uma urbanizada na área. Fica onde? Fica no Novo Leblon. A gente tem uma avenida que margeia a lagoa pelo lado do Novo Leblon, que chama-se Avenida Dulcídio Cardoso. Nessa avenida tem o Clube do Mandala, que é o primeiro condomínio ali na minha frente. Depois vem o Novo Leblon, que tem um clube náutico fantástico, com pouquíssimo uso. E depois vem o Clube dos Oficiais dos Bombeiros, que abriu os olhos para a vela. E hoje a gente tem uma flotilha que se chama Barra Vela, que é genial, porque qualquer um pode chegar. Então quem mora na Barra não precisa ter um barco na marina, nem no iate, pode ter um barco aqui. Pode ter um monotipo, um barco pequeno. Ou um barco como o meu, que é o barco com a quilha móvel, né? Porque o calado da lagoa é muito reduzido. Né? Mas no Clube dos Bombeiros, por exemplo, a infraestrutura está genial. A gente tem bom saber, né? Bom divulgar isso. Por favor. A gente tem agora uma urbanização, um gramadão enorme. A gente deve estar agora com mais ou menos 100 barcos. Laser, Ding, Day Sailor, Hobbycat, Snipe. Nossa, eu estive lá, deve ter uns 8 anos, não era nem parecido com isso. E o ambiente da Barra Vela é muito interessante, primeiro porque é aberto ao público, qualquer pessoa pode chegar. Isso para mim, eu acho que é um grande diferencial, por você não depender de um clube náutico, né? Não que eu tenha qualquer coisa contra, eu sou filho de um, mas eu acho que se você tem um local que você não precisa ser membro ou convidado, é genial. É o que todo mundo comenta aqui, né? Exatamente. Que a grande dificuldade de você trazer pessoas para a vela é o acesso à vela, né? O problema da vela não é o barco, é o acesso. Exatamente. Isso a Barra Vela conseguiu, eu também consigo com a minha escola. A minha escola é aberta a qualquer pessoa, apesar de eu estar numa propriedade particular. E na Barra Vela é muito interessante, porque lá tem uma regata por mês. Essa regata, qualquer pessoa participa. Às vezes chega uma pessoa lá que nem está pensando em participar da regata e já é convidada para entrar de proeiro no Ding, no Snipe, sei lá onde. E não tem nenhum fera. É todo mundo de nível... Não existe alto rendimento ali. São pessoas normais, sem nenhuma pretensão de ser melhor ou pior e tudo. É se divertir, né? É se divertir. E aí, quando dá o tiro de largada da regata, alguém liga a churrasqueira.
A regata é só... Ou seja, é só genial. desculpa para o churrasco para cerveja depois. Provavelmente então a fica cerveja aqui os meus cumprimentos à diretoria da Barra Vela. Eu acho que você fez uma ótima propaganda do Marapendi aqui Sim, pra gente. Dá vontade de ir lá conhecer. Por enfim. favor. Não, eu amei quando eu fui. Eu vou te mandar o evento próximo que vai ser agora no início de dezembro, nossa próxima regata então, lá. Então vambora. Eu sei que quando eu cheguei lá, eu fiquei surpresíssima que você marcou a entrevista lá. E eu falei, gente, que lugar é esse, né? Tanto que eu acabei não só aquela casa que eu descobri e fui lá fazer dela uma locação. Quando eu gravei pro meu canal de humor, o canal Ventilador, que é um canal de humor que eu criei na web, a gente fez uma cena que a gente precisava de um mangue e de praia não muito longe. Eu falei, já sei onde. Lá mesmo. E aí, Restinga da Barra da Tijuca. Aí a gente fez aquela coisa que você fez com 17 anos, não podia não, mas você foi. A gente também não conseguiu autorização não, mas a gente foi. A gente foi às 5 horas da manhã e gravamos lá, enfim, fizemos as cenas no mangue e dali a gente chega na praia, que tá ali em frente, que é a coisa mais linda também, a Praia da Barra, aquele pedaço ali. Barra quase recreio, né? É linda, né? A areia muito, muito branca. A semana passada, por exemplo, eu pego onda, né? Eu peguei onda uns 2, 3 dias de semana passada, eu olhava pra água assim e falava, tem gente que viaja de avião pra pegar isso, né? E eu moro aqui, né? Eu atravesso a rua. Isso meus amigos franceses, eles chegam aqui em casa e eles falam assim, você tem noção de que você mora onde as pessoas passam férias? Exatamente. É isso mesmo, a gente mora onde as pessoas passam férias, a gente tem esse privilégio. E qual é o maior prazer, você está falando de vários, e o maior desafio de ter essa escola? A minha escola é uma empresa de um homem só, né? Eu faço tudo. Eu tenho eventualmente ajudantes, que normalmente alunos meus que me ajudam. Tem alunos, inclusive, que dão aula. Às vezes eu viajo bastante ainda, então às vezes tem alguém que quer ter uma aula no meu período de ausência. E aí eu organizo, tem uns 2 ou 3 alunos que são minha total confiança. Mas é o desafio de você estar com parte comercial andando, divulgação, manter os barcos funcionando e principalmente ter um bom cardápio de formação para os alunos, né? Então, os alunos eles ingressam na Lagoa de Marapendi e depois a gente inventa outras coisas também, como ir correr uma regata na Baía da Guanabara, ou fazer Rio Angra, ou Angra Paraty. É isso que eu ia te perguntar. Você fica meio de olheiro ali, quem você pode puxar para fazer uma regata, levar para um barco que você seja convidado, que você possa levar? Às vezes eu nem preciso prestar muita atenção, porque as pessoas já chegam com essas ambições, né? Então, hoje em dia, por exemplo, quando chega um novo aluno, a primeira coisa que eu pergunto é se tem alguma ambição específica, que às vezes nem tem, às vezes a pessoa só quer velejar. E em muitos casos também o aluno já chega com ambição de ter o seu próprio barco e fazer travessia e tudo, então a gente já meio que direciona. Às vezes, por exemplo, tem um aluno que comprou um barco, me chama para levar o barco para algum lugar, e aí eu já chamo outros alunos para pegar carona naquela experiência e tudo. Então é super legal. Geralmente o resultado é bem legal. E você continua viajando muito para velejar? Não. Agora hoje, ultimamente eu andei pegando meio pesado aí, que deu uma sequência de viagens. Mas é mais sempre a velejar, ou não? Mais para assessoria. Assessoria de compra e venda, ou inspeção técnica, ou às vezes um treinamento no próprio barco do aluno, né? Fora do Brasil ou aqui dentro do Brasil? Não, só no Brasil. Sempre dentro do Brasil? E quando você faz as regatas aqui dentro do Brasil também, você deixa a escola com essas pessoas que querem... Mas regata mesmo eu já não faço mais, não. Faço regata daquelas de brincadeira da gente, dos clássicos e tudo. Sempre que eu te encontro, nas regatas você tá no Cangrejo. Sempre, por isso que eu te perguntei. Com as esposas, os amigos e tudo. Eu misturo, levo aluno também, mas competição para mim é uma coisa assim que já não tem mais aquela vontade toda de levar a sério, né? Tem que dar risada. E na escola, você ainda faz um charter ou outro, um delivery ou outro, isso acabou mesmo? Eu geralmente faço um delivery ou para algum aluno que comprou um barco fora, ou levando para fora do Rio, ou de algum lugar para outro. Ou às vezes eu tenho algum amigo que tem um barco e tem que buscar ou levar para algum lugar, eu falo, beleza, então eu levo os meus alunos, né? E
Você consegue hoje viver só da tua escola? Completamente. Você não precisa mais fazer delivery. Se você precisar... Não, assessoria, né? Consultoria, Isso tudo. você faz. Se você não quiser fazer, você vive só da tua escola. Sim, de aulas dá até para sobreviver. Mas a assessoria ajuda muito. E a Ecobalsa, você não é sócio, não tem nada a ver com isso. Não, pelo contrário, eles é que me ajudam. Inclusive, eu sou absurdamente grato à empresa. De te permitir estar ali, é um espaço que... Eles não só permitiram, eles me convidaram a instalar a escola no Ecolounge para dar um apelo, como é que chama? Um atrativo para o Ecolounge, e foram pessoas maravilhosas nesse aspecto. Né? E você acha que a parceria funcionou para eles também? Espero que sim. Eu, por exemplo, não teria conhecido aquele espaço se não fosse você. Então, e agora mudou bastante. Agora a gente já está com outras atividades, já tem escola de surf do Carlos Burli, tem canoa havaiana não vou lembrar do nome agora, tem beach tênis, tem yoga. É porque, para quem não conhece a Lagoa, isso que essa localização tão privilegiada da tua escola, é que você está na beira da Lagoa de Marapendi, mas você atravessa duas faixas da avenida e você está na areia da praia, né? Você tem da melhor praia do Rio de Janeiro. É. Digo, melhor praia de qualidade de água, sem dúvida. Não de visual. Não, eu tô brincando. Eu sou de Ipanema também. Eu sei. Aquela coisa do bairrismo, não tem como não ter essa. Mas eu não saio da Barra hoje por nada. Mas a maioria dos meus amigos que foram ipanemenses, que hoje estão na Barra, também não sai por nada, porque a qualidade de vida, né, você tem mais... Não tem carro, só tem 3 bicicletas. Mas você 2 barcos a vela. Você é uma exceção para a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é o território do carro, né? Não. Já mudou bastante. Na Barra da Tijuca hoje a gente tem, eu não sei o número, mas é tipo uns 30 quilômetros de ciclovia. Mas nem todos usufruem dela, nem todos têm o hábito que você tem. Mas está aumentando muito. Que bom. Muito. Bom saber, porque realmente tem estrutura para isso. E mudou muito com o metrô, no meu caso, a 12 minutos da minha porta, né? Então, é totalmente diferente hoje você viver na Barra. 12 minutos de bike? De pé. Quando eu vou pro iate, eu levo no mínimo 40, no máximo 1 hora, assim, sem ter que dirigir, sem perder meu tempo. Você pega o metrô até Botafogo, dali um pulo. Luxo. Eu pego avião de metrô. Né? É um luxo mesmo. O metrô até a Barra é um luxo. E você deve ter formado muita gente lá na tua escola. Qual o impacto que você sentiu que a vela teve na vida dessas pessoas que você formou lá? Em alguns casos, eu me sinto até praticamente como um terapeuta. Porque quando você vai ensinar alguém para velejar, você já entra ganhando o jogo, né? Ainda mais num lugar como Marapendi. Né? Se a aula é na parte da tarde, por exemplo, e o tempo tá bonito, você já vai ganhar o jogo, porque vai ter um pôr do sol alucinante, e quando é possível, eu até incito a pessoa a velejar até escurecer, porque quem veleja de noite veleja melhor ainda de dia, né? E isso num ambiente com segurança total não, mas um nível de segurança absurdo. Então a pessoa, por exemplo, muitos dos alunos, eles conseguem, agora que vai chegando o verão, a gente vai passando o horário mais para tarde, mais tarde por causa do calor. Então a pessoa pode ter um dia praticamente normal, expediente comercial, chegar lá 4, 5 horas da tarde e ter uma velejada de 2 horas e meia, terminando com aquele pôr do sol da lagoa. Então o impacto disso nas pessoas é enorme, né? Você está dentro de uma metrópole levando sua vida normal e ainda tem aquele programa para fazer ali. Né? E quem quer se inscrever na tua escola faz como? Instagram, Facebook... Qual o Instagram? Fala aí, aproveita. Marapendi Vela. Marapendi Vela, gente, aí. O Instagram é Marapendi Vela _ Escola de Vela. Facebook. E pode começar site. todo dia, não tem um momento do ano que você comece ou do mês? Não. Eu tenho aí uma preferência de quinta, domingo, para me facilitar o operacional. Para começar. Mas se precisar mudar as datas com antecedência, a gente consegue manipular a agenda, né? E
para trazer mais jovens para a vela? O que você acha que está faltando? Inventar programas que não sejam diretamente no Optimist. Eu acho que o Optimist é um baita, um começo fantástico na vela, mas não o primeiro. Eu acho que para crianças pequenas não se deve colocá-las diretamente no Optimist. Deve-se fazer uns programas que agora a gente já tem lá na EDN, que é comandado por um grande amigo queridíssimo, Diego, que é professor de educação física, bacharel, pós-graduado e tudo, conhece bastante do assunto. Hoje a gente tem convicção de que o sucesso é muito maior quando não é diretamente entrando no competição de Optimist. Vai ter um índice de aproveitamento muito maior. Você começa primeiro botando a criança num barco com várias crianças, fazendo um programa mais lúdico, mais brincadeira e tudo, e fazer a criança começar a sentir a vontade dentro de um barco, para depois, então, os que quiserem competir, aí leva para o Optimist. Perfeito. Isso aconteceu na EDN e tem sido um sucesso. Acredito eu até que seja mais ou menos culpado desse recorde de alunos que a gente tem hoje lá. Uhum. Não duvido nada. Sem dúvida. E você já velejou em milhões de lugares, imagino eu. Não. Você tá falando da beleza da Lagoa de Marapendi, e eu estive lá, e quando a gente fez, foi justamente, eu esperei e vi o pôr do sol maravilhoso. Que lugar mais bonito do mundo que você velejou? Não acho justo comparar belezas naturais. Eu acho que cada lugar tem sua beleza. De condições de vela. Eu acho que cada lugar tem a sua característica e eu acho que não são comparáveis, né? Eu acho que eu tenho uma referência boa nisso, que é um amigo nosso das antigas, é um fotógrafo, você deve conhecer, Tito Rosenberg, que nada mais é do que um fotógrafo da National Geographic, conheceu 170 países. E aí a gente foi jantar com ele uma vez agora onde ele mora, lá no Rio Grande do Norte. E alguém da mesa perguntou: Tito, quais foram os lugares que você não gostou? E ele fez a melhor das respostas. Ele falou: os lugares que eu não gostei, eu retornei para aprender a gostar. Ah, que maravilha. Eu faço diferente. Teve os lugares que eu mais gostei, que eu já fui na vida, eu não quis voltar. Para conhecer outros. Não, para não perder aquele encanto e aquela lembrança tão mágica. Por exemplo, a Escócia, né? Foi o lugar que eu mais gostei, o lugar mais lindo que eu fui na vida, eu acho. Um, dois. Eu sempre quero voltar, mas não quero voltar, porque a lembrança é encantadora. Eu acho que eu posso citar inúmeros lugares, mas é o que o Tito falou, a gente aprende a gostar de algum lugar. Eu, por exemplo, fui bastante na minha juventude, eu fui trabalhar em Fort Lauderdale, na Flórida. Quando eu comecei a ir para lá, a Flórida não é o que é hoje. Era um lugar de aposentados. Como dizia uma amiga minha que morava lá, dizia assim: a gente aqui, dirigindo, ou a gente cruza, né? Ou a gente atropela a velhinha que atravessa sem olhar para o lado, ou a gente cruza com o rabecão. Ela brincava, porque era nessa época aí que eu comecei a ir. Todos os aposentados dos Estados Unidos iam para lá. Exatamente. E aí, à medida que a faixa etária da Flórida foi diminuindo, a última vez que eu fiquei lá, eu esqueci que eu estava na Flórida, porque eu fiz um grupo de amigos tão importante, tão especial, que eu esqueci que eu estava na Flórida. A Flórida não tem vento nem onda. São as únicas coisas que eu preciso para ser feliz. Eu saía para velejar de windsurf e era uma forçação de barra. Às vezes eu tirava férias e ia para Califórnia pegar onda. Porque é um lugar que tecnicamente para a gente é difícil. Não venta na Flórida, só lá no sul, em Key West, né? E, no entanto, a última vez que eu fiquei quase um ano, acho que eu fiquei um ano lá, eu fiquei amarradão porque eu estava cheio de amigos interessantes, tinha uma vida super legal, trabalhava, depois curtia, então não interessa o lugar, interessa as pessoas que estão no lugar. Né? Por isso tem certos lugares que eu já visitei, que as pessoas dizem: mas você não gostou? As pessoas... O ambiente, o emocional ali não era tão legal. Exatamente. Né? Para nós mulheres, né, os países árabes, por exemplo, né, a Tunísia é lindo, né? Imagino. Maravilhoso, o mar, as construções, parece que você está numa ilha grega, só que ainda mais bonito.
E eu não voltaria nunca mais, Não voltaria. porque a gente, como mulher, não se sente à vontade, né? A gente foi num barzinho lá, num lugar, eu e minha cunhada e os homens todos. Eu fui de manga comprida, sabe? Comprei tudo de algodão de manga comprida, respeitando. Eu gosto de, né, em Roma, como os romanos e tudo. Mas a gente mal podia pegar a mão dos maridos da gente sem que olhassem torto para a cara deles. Então, é desagradável, aquela beleza toda deixa de existir. Exatamente. Né? Deixa de ser interessante. No Catar agora tá rolando vários comentários, né? Imagina, você vê que eles... Eu não iria numa Copa, mulher ir numa Copa no Catar, de jeito nenhum. Muito bem. E quais são os seus planos para o futuro? Continuar com a tua escola, ampliar a escola? Meu plano mais importante de todos é o projeto social com vela. Na realidade, não só com vela, com uma inserção social na indústria náutica, que é onde eu posso ajudar. Uhum. E de que forma você pensa fazer isso? A gente já tem um time reunido de pessoas específicas, das suas áreas específicas, e a gente está batendo nas portas aí, e não quero nem falar muito agora, porque a gente está prestes a acontecer. Que espetáculo, eu espero que aconteça, sinceramente espero que aconteça. Pegar a garotada e ensinar o que a gente sabe fazer e fazer eles ingressarem no mundo profissional, bastante dentro dos modelos do Projeto Grael, que é a minha inspiração total, né? Uhum. Eu estava na mesa no dia que o Torben e Marcelo lá inventaram essa história, eu estava junto tomando cerveja e desde esse dia até hoje eu nunca vou desistir disso. E tá bem perto de acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Maravilha. Quer fazer considerações finais ou mandar um recado aqui para o pessoal que está te assistindo? A única coisa que eu falo é que velejar deve ser muito bom, porque eu faço isso a vida inteira e até hoje eu não enjoei, né? Maravilha, Marcelo. Foi ótimo ter você aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme, sempre com esse sorrisão aí, né? E vamos chamar agora no final a Luderit Seiling. Vocês já sabem. Do meu ídolo. Claro. Tá vendo? Mais um, Guruga. Final de tarde, pôr do sol, falando do pôr do sol, isso. Né? Mais um pôr do sol lindo do Rio, que é o pôr do sol da Baía de Guanabara. Tá mandando bem pra caramba lá. Né? Com open bar, enfim. Prazer absoluto e bem baratinho, que vocês têm um desconto se vocês entrarem aqui no QR Code e comprarem esse barato, tá? Então, foi mais um prazer aqui, mais uma super figura da vela com a gente e espero vocês quarta-feira que vem. Bons ventos, gente. Até lá. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço.